Olá, nessa aula nós vamos continuar o estudo da toxicologia apresentando a terminologia utilizada pelos toxicologistas. Depois de entender esses termos, você terá muito mais facilidade para compreender os processos envolvidos nas respostas dos organismos aos toxicantes. Uma definição usual de toxicologia é a ciência que estuda os efeitos tóxicos decorrentes das interações de substâncias químicas com o organismo. Esses efeitos tóxicos podem ocorrer tanto a nível molecular, quanto a nível celular ou mesmo a nível bioquímico. Entender como as substâncias podem provocar intoxicação ajuda a estimar a magnitude do dano por elas causadas e também, no caso de medicamentos, estabelecer qual é a dose segura e o uso seguro para a terapia. Agora, lembre-se que os medicamentos são seguros apenas quando administrados em dose e frequência corretas. Caso contrário, em superdosagem, eles podem provocar toxicidade acentuada no indivíduo. Daí, nós podemos concluir que uma substância é considerada tóxica quando ela altera a homeostase do organismo, ou seja, quando ela altera o equilíbrio das funções normais do indivíduo, do organismo, levando a um dano. Mas existem muitos termos de uso corrente na toxicologia que nós precisamos compreender. Então, o que queremos dizer quando usamos a palavra toxicante? E fármaco? É o mesmo que droga? Ação tóxica é o mesmo que toxicidade? Vamos entender isso nessa aula. Segundo a National Academy of Science, um agente químico ou um agente físico, como radiação, por exemplo, pode provocar um efeito nocivo sobre o organismo ou sobre um sistema biológico. Sistema biológico a gente está se referindo a uma célula, por exemplo, isolada. Quando esse organismo ou esse sistema biológico, após uma exposição prolongada a esse agente, tem as suas funções biológicas prejudicadas de forma que, se exposto novamente ao agente, ele não conseguirá compensar essa nova sobrecarga, a gente fala que houve um efeito nocivo. O efeito nocivo, então, leva à diminuição progressiva da capacidade do organismo em manter a homeostasia, ou seja, em manter esse equilíbrio normal de funcionamento do organismo, mesmo que essa diminuição seja reversível. Além disso, após uma exposição ao agente tóxico, o organismo estará muito mais suscetível a outros efeitos indesejáveis causados por outros fatores ambientais. Sejam esses fatores químicos, sejam eles físicos, biológicos ou mesmo fatores sociais. Por exemplo, o alcoolismo tem um efeito nocivo sobre o indivíduo, já que o álcool aumenta a suscetibilidade à intoxicação por medicamentos. O agente tóxico, também chamado de toxicante, é uma entidade química que causa danos no sistema biológico, que altera sua função e, dependendo, pode levar à morte. Então veja que o termo entidade é muito mais abrangente, porque ele pode se referir não apenas a uma substância, ele pode se referir a uma molécula, uma substância, um íon. O agente tóxico, ele pode ter origem natural ou antropogênica. Por exemplo, a combustão de matéria orgânica pode ser de origem natural. E a combustão do cigarro, de origem antropogênica, mas os dois produzem um toxicante chamado hidrocarboneto policíclico aromático, que é um dos temas do nosso curso. E esse é um componente tóxico para o organismo. Já o termo veneno, que é muito utilizado popularmente, se refere a uma substância ou uma mistura de substâncias. Normalmente a gente não conhece bem a composição dessa mistura. E essa mistura ou essa substância provoca intoxicação ou morte em baixas doses. Geralmente nós usamos o termo veneno para nos referirmos às toxinas
que os animais produzem. Então a gente pode falar em veneno de cobra, veneno de abelha, veneno de sapo, de escorpião, entre outros. Já o termo droga é utilizado para qualquer substância que age sobre um sistema biológico, um sistema fisiológico, ou então sobre um estado patológico, um estado de doença. E essa droga, ela é utilizada tanto com objetivo benéfico, quanto sem nenhum objetivo para o organismo. Por exemplo, se a gente considerar a cannabis sativa, que é a maconha como um todo, ela é considerada uma droga. Só que ela pode ser utilizada tanto com intenção terapêutica ou não. Então a gente chama de droga. Mas se nós estamos nos referindo a um componente psicoativo com estrutura química conhecida, detalhada, já estudada, chamada 9-delta-tetraidrocannabinol, que está presente na cannabis e é utilizada para fins terapêuticos, aí nós estamos falando em um fármaco, não em uma droga. Então o fármaco tem estrutura conhecida, estrutura química conhecida, e é utilizado exclusivamente para fins benéficos, fins terapêuticos. Já a droga, não necessariamente. Nós temos ainda os antídotos, que são os agentes capazes de antagonizar ou de neutralizar os efeitos tóxicos de substâncias. Por exemplo, em caso de intoxicação por inseticidas comuns de uso doméstico, à base de piretrinas e piretroides, esses que compõem o SBP em spray. O antídoto usado para neutralizar o efeito tóxico numa pessoa que teve exposição prolongada, intoxicação por esse inseticida, são os antihistamínicos. Então, os antihistamínicos, eles bloqueiam, eles neutralizam o efeito tóxico do agente toxicante. Nós falamos em toxicidade quando nos referimos à capacidade inerente, à capacidade intrínseca de um agente tóxico de provocar efeitos nocivos nos organismos. Então, se uma substância química tem capacidade de provocar efeito tóxico, nós falamos que ela apresenta toxicidade, ela tem esse potencial de ser tóxica. A ação tóxica é como esse agente tóxico vai exercer a atividade sobre as estruturas biológicas. O mecanismo é a ação tóxica. Nós vamos estudar mecanismos mais à frente. E ainda temos o chamado risco, que é a probabilidade estatística de uma substância química provocar um efeito nocivo em condições definidas de exposição. Por fim, nós temos mais dois termos importantes, a intoxicação e o xenobiótico. A intoxicação se refere à manifestação dos efeitos tóxicos, que é evidenciado tanto por sinais e sintomas que o paciente vai apresentar, ou então por algum exame laboratorial que mostre um valor anormal de um determinado marcador, de um determinado indicador de toxicidade. Por exemplo, um garimpeiro trabalha num garimpo de ouro, por exemplo, manifesta inflamação da gengiva, amolecimento dos dentes, inchação das glândulas salivares, excesso de saliva, tremor, pesadelos, lesões na pele. Então, o médico que o atende pode inferir que ele está manifestando os efeitos tóxicos típicos de uma intoxicação por mercúrio. Essa associação com a atividade que o indivíduo realiza ajuda, auxilia esse contexto a diagnosticar aquela causa. E ainda nós temos o xenobiótico. O xenobiótico é um termo que xeno vem do grego e significa estranho, significa diferente. Então, um xenobiótico é uma entidade química que é estranha ao organismo. É uma substância que nós não temos presente no nosso corpo. Mas também nós podemos falar em xenobiótico quando a substância está presente no nosso corpo, ela não é estranha, pode ser até produzida pelo nosso corpo ou utilizada, mas ela está em concentrações muito acima do normal, do tolerável.
Por exemplo, o nível ideal de vitamina D no sangue de um adulto é entre 20 e 60 nanogramas por ml de sangue. Quando a vitamina D ultrapassa valores entre 120 e 150 nanogramas por ml, isso pode representar um quadro de hipercalcemia no sangue, ou seja, um excesso de cálcio liberado no sangue. O que isso provoca? Isso pode causar arritmia cardíaca. Então, nesse caso, a vitamina D, que é uma substância importante para o nosso corpo, está presente no nosso corpo, em altas doses, é enquadrada como um xenobiótico. Então a gente pode pensar, como que é possível que uma substância que tem alta toxicidade tenha baixo risco? Pense nisso e a gente discute mais à frente. Então, com o avanço do conhecimento da toxicologia, muitas áreas foram originadas e cada uma com objetivos diferentes. Vamos ver algumas delas. A toxicologia ambiental estuda os impactos que os agentes químicos causam nos organismos que vivem num determinado compartimento ambiental. Então, se eu estiver estudando os danos da poluição de um rio sobre a saúde da biota que vive ali, ou sobre a saúde humana que faz uso, os humanos que fazem uso desse rio, eu estou estudando dentro da toxicologia ambiental. A ecotoxicologia, que é o nome da nossa disciplina, já é uma sub-área bem especializada dentro da toxicologia ambiental e ela estuda os impactos que os agentes químicos causam na dinâmica populacional dos ecossistemas, ou seja, como que as populações são afetadas por um agente tóxico. E não estuda apenas o impacto de um componente isolado. Então, é uma sub-área bem especializada e com uma análise mais complexa da toxicidade. No nosso curso, nós vamos ver bem os princípios de toxicologia ambiental e alguns princípios também da ecotoxicologia juntos. A toxicologia ocupacional estuda os efeitos adversos de substâncias químicas sobre a saúde do trabalhador durante o exercício das atividades. Então, com um amplo uso de indicadores biológicos de exposição. Então, existem médicos do trabalho, toxicologistas do trabalho, a enfermagem do trabalho lida muito com isso. A toxicologia forense estuda os aspectos médico-legais das intoxicações, principalmente para estabelecer a causa da morte de um indivíduo e as circunstâncias a ela ligadas. Então, também tem uma aplicação hoje, a toxicologia forense, na medicina esportiva. Quando a gente analisa, por exemplo, doping em atletas, as análises de sangue, de saliva e de outros materiais biológicos de um atleta antes ou até depois de uma competição, isso é feito com base nos princípios de toxicologia forense. Temos ainda a toxicologia clínica ou médica, que estuda tratamento de intoxicações em pacientes e busca desenvolver técnicas novas para diagnóstico e também novos tratamentos de intoxicações. Existem outras áreas, como por exemplo a toxicologia de alimentos, a reguladora, que é o que a Anvisa faz, a toxicologia de medicamentos e cosméticos e por aí vai. Nós aqui vamos focar na toxicologia ambiental e ecotoxicologia. Então, nessa aula, nós estudamos os principais termos utilizados em toxicologia e algumas áreas específicas dessa ciência. Eu peço que vocês estudem os capítulos que são indicados para mais informações sobre esse tema e a gente se vê na próxima aula.